Olá, bom dia, aprovado. Eu sou a professora Tainá Feres e estou aqui para te dar as últimas dicas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos lembrar, pessoal, que o ECA ele nasce da doutrina da proteção integral, então é óbvio que você vai resolver a tua prova pensando na proteção integral, pensando no melhor interesse da criança e do adolescente. Essa é a tua forma de resolver as questões. Mas vamos lembrar aqui dos direitos fundamentais. Lembra do direito fundamental ao respeito, e que não pode ser violado a integridade física, psíquica e moral da criança ou adolescente. Onde a gente encontra aqui a preservação da imagem. Uma vez que seja violada a preservação da imagem, além de ser ato ilícito, vai gerar indenização para a própria criança e para o adolescente. Lembra também do direito fundamental à dignidade, onde não pode ter castigo físico nem tratamento cruel ou degradante à criança e ao adolescente. E se assim não tiver, vai caber intervenção direta do Conselho Tutelar. Quando a gente fala de direito fundamental à liberdade, a criança e o adolescente, eles também têm o direito de ir e vir, mas eles também têm a liberdade da crença e do culto religioso, desde que sob a supervisão dos pais. Também vamos falar, lembra do ato infracional que tanto criança quanto adolescente praticam. Acontece que quando a criança pratica, a ela somente é aplicada a medida de proteção. Se eu estou falando de adolescente praticando ato infracional, além dele ser direcionado para delegacia especializada, para ele pode ser aplicado tanto medida de proteção quanto medida socioeducativa. E por falar em medida socioeducativa, nós temos lá a advertência, mas nós temos a reparação do dano, que cabe sim responsabilidade solidária dos pais. Mas nós temos também a prestação de serviço comunitário, em que o prazo máximo é de 6 meses. Nós falamos também da liberdade assistida, em que o prazo mínimo é de 6 meses e o prazo máximo é de 3 anos ou até completar 21 anos de idade. Temos também o regime de semi-liberdade, em que o prazo máximo também é de 3 anos ou até 21 anos de idade. E temos também a internação. Internação essa que só pode ser aplicada se eu tiver um ato infracional praticado mediante violência ou grave ameaça, ou se eu tiver a repetição de infrações graves, leia-se 2 ou mais, ou também se eu tiver a hipótese da internação-sanção, em que eu tenho o descumprimento reiterado e injustificado de medida socioeducativa anteriormente imposta. E na internação-sanção, o prazo máximo é de 3 meses. E aqui nada dessas hipóteses vai se confundir com a internação provisória, que é aquela, via de regra, aplicada lá na delegacia, em que o prazo máximo é de 45 dias. Tamo junto, rumo à aprovação. Salve, salve, meu amiguinho, minha amiguinha. Vamos agora para uma revisão relâmpago de direito previdenciário. Vamos falar do salário maternidade, que é devido à segurada ou ao segurado, ou seja, devido à mulher ou ao homem, pelo prazo de 120 dias. Então, como assim, Vitor? Segurado. Como assim, Vitor, um homem pode receber? O homem pode receber o salário maternidade? Pode. Desde que, primeiro ponto, ele seja um segurado. Desde que ele seja segurado. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segurado é a Previdência Social. Segundo ponto, ele pode receber numa situação normal, que já há muito tempo, ninguém discute mais, a situação de adoção. Então, se um homem adota, ele tem, pela adoção, direito ao salário maternidade, se ele for segurado. Certo? E a mulher? Perdão. E a segunda situação? A segunda situação seria o caso do segurado ser casado ou união estável, ter uma outra mulher, e essa mulher ganha o nenê. Então, se essa mulher for segurada, quem terá direito ao salário maternidade será a mulher. Mas, tragicamente, a mulher morreu. Ela morreu no parto ou logo após, ou um período posterior ao parto, ela morreu. Quando a mulher segurada, que teria direito ao salário da maternidade, morre, o seu cônjuge, seu companheiro, se for segurado, também terá direito ao salário da maternidade. Então vamos imaginar uma situação bem trágica. A criança nasce, tem um parto, a criança nasce, dali 30 dias a mulher morreu.
Se a mulher morreu dali 30 dias e ela for segurada, o homem, se for segurado, ele terá direito ao salário da maternidade. Mas não pelo prazo de 120 dias. Ele terá direito ao salário da maternidade pelo prazo de 120 menos 30, ou seja, 90 dias. Por quê? Porque quando a mulher ganhou o nenê, dali 30 dias ela morreu. Então ela terá direito ao salário da maternidade, ela teria direito ao salário da maternidade por mais 90 dias. Então esses 90 dias é que vem para o homem, tá joia? Desde que também esse homem não abandone o filho ou que o filho não morra também durante o parto ou logo após nesse período de 120 dias. Tá joia? Então o homem segurado terá direito ao salário maternidade desde que ou ele adote ou ele seja sobrevivente a uma segurada que faleceu no parto ou no período de 120 dias do parto e que o filho também esteja vivo e que ele não abandone o filho. Beleza? Mas ele terá direito ao salário da maternidade apenas pelo prazo restante, não por novos 120 dias. Maravilha? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa sorte. Vamos então, pessoal, para a nossa revisão relâmpago de direitos humanos e eu tenho certeza que você já sabe a primeira coisa que eu vou te falar. Vamos lá? Se você chegou na prova, identificou que você está numa questão de direitos humanos, você vai marcar a assertiva que vai garantir a maior e a melhor estratégia de proteção. Você não vai dar opinião, você não tem que concordar, você vai marcar a assertiva que vai garantir a melhor estratégia de proteção. Segunda dica dentro das questões de direitos humanos. Chegou na prova, apareceu um caso concreto, uma família que trouxe para você uma grave violação de direitos humanos e quer acionar o sistema interamericano. Quais são os elementos que a gente precisa lembrar aqui? Primeiro, para a gente poder acionar o sistema interamericano, eu tenho que ter o esgotamento da jurisdição interna. Segundo, já que a gente está falando de uma petição individual, lembre-se que você, advogado, você não aciona a corte, você aciona a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos só pode ser acionada por estados e pela própria comissão. Então, tome cuidado com isso aqui, tá? Mais um elemento para a gente pensar. Outra estratégia de proteção de direitos humanos que a gente tem no Brasil é o incidente de deslocamento de competência. O incidente de deslocamento de competência é quando a gente tem uma grave violação dos direitos humanos. E no intuito da gente tomar uma punição a nível internacional, a gente positivou esse mecanismo, que é quando o Procurador-Geral da República bate na porta do STJ e pede o incidente de deslocamento de competência, que é a retirada desse processo do poder estadual e o envio para a Justiça Federal, que ali é uma ideia do avanço, efetivamente, na resposta. E isso pode acontecer a qualquer momento do processo, da investigação, basta ali o Procurador-Geral da República entender que há essa necessidade desse deslocamento. Para a gente fechar, minha última dica, vamos falar que a gente tem aqui dois tipos de tratados internacionais de direitos humanos. Um que tem força equivalente às emendas constitucionais, ou seja, foram incorporados com 2 turnos e 3/5, e esses fazem controle de constitucionalidade, e temos aqueles ali que foram incorporados num processo legislativo ordinário, que tem força de supralegalidade. Esses aqui fazem controle de convencionalidade. E lembra, só 4 tratados internacionais têm força de emenda constitucional, que estão ligados à população PCD e o combate ao racismo. Oi, gente, tudo bem? Aqui o professor Marco Dionísio, vamos lá? Estamos pronto? Coração preparado aí para essa reta final da nossa preparação para a OAB? Eu quero te ajudar com filosofia agora, e não tem jeito. Falar de filosofia nessa nossa preparação na reta final tem a ver com calma e leitura. Sempre, desde sempre, eu falo para meus alunos, para acertar a questão ou as questões de filosofia, você precisa estar bem com a sua interpretação de texto. Não caia naquela ideia de que filosofia é difícil, eu vou fazer rápido e vou errar, não tem problema, ou eu vou deixar lá para o final da minha prova onde eu estou muito cansado. Não. Vamos brigar por essas questões? Vamos conseguir acertar essas questões? Como, professor? Vamos lá. Reserve filosofia para um tempo em que você está bem. Não pode ser bem no começo, porque você ainda está muito ansioso, e também não pode ser muito no fim, que você está muito cansado. Então, são só 2 questões. Pega aí um meio da prova que você está atento. A maioria das questões vem aí com um textinho em cima, um texto que vai
falar alguma coisa, trazer alguma fala de um autor. Logo na sequência, você vai ter o enunciado e as alternativas. Qual que é a grande sacada para você acertar as questões de filosofia? Você vai ter que ler e entender, por isso que você precisa estar bem da cabeça. Você não pode estar muito cansado, nem muito ansioso com a prova. Tem que ser inteligente nisso. Você vai ler esse texto vai trazer uma mensagem, vai falar sobre alguma coisa. O texto vai falar sobre justiça para um autor específico. E lá vai dar a descrição do que ele acha que é justiça. Aí você vai para o enunciado. O enunciado vai te dar mais algum elemento e vai te perguntar alguma coisa. O que você vai fazer a partir de então? Cada alternativa você vai ler e voltar no texto. E aí você vai ver. A alternativa está falando sobre o mesmo assunto do texto lá de cima? Isso costuma ser o que nos salva. Sabe por quê? Porque não dá para a gente virar filósofo da noite para o dia. Nós somos juristas. E por mais que você tenha estudado, nem sempre você lembra o que os filósofos falam. Mas eu brinco sempre, eu quero reafirmar aqui. Se você não entende filosofia, fique tranquilo, porque o examinador também não. Então, o que ele faz? Ele vai pegar o texto lá de cima. Nas 4 alternativas, geralmente só uma delas está falando exatamente o mesmo assunto do texto. Os outros está falando coisas diferentes, palavras que não são usadas. Um fala sobre democracia, outro fala sobre participação do povo, e aí um só vai falar sobre justiça. Tá certo? Então, sem sombra de dúvida, dica para a filosofia, vamos buscar essas 2 questões. Leia com calma e cada alternativa volta para o texto, volta para a referência e vai vendo aquela que mais combina. E combinar é falar sobre a mesma coisa. Aquela que não traz palavras diferentes, que traz coisas muito diversas daquilo que está no texto padrão. Com isso, meu querido, fica tranquilo. A chance de você acertar é altíssima. Por quê? Porque o examinador não pode errar em filosofia, não tem artigo ali nem inciso para se basear. Ele tem que ser o mais claro possível para não anular a questão. Ele costuma usar isso. Ele usa um texto do próprio autor da pergunta, portanto, o gabarito correto, e os outros ele pega de outros autores que não tem nada a ver com o que está sendo falado. Tá certo? Boa prova, pessoal. Mandem notícias. Estamos rezando e torcendo por vocês. Abraço. Olá, pessoal, estamos aqui na revisão relâmpago para vocês matarem aquelas 2 questões que vão estar hoje na prova de vocês. Então, vamos lembrar, pessoal, que existe uma diferença básica entre vício e defeito. O defeito é sempre mais do que o vício. A repercussão do defeito, ou de um defeito num produto ou no serviço, é dano à vida, saúde e segurança do consumidor. Portanto, o defeito tem a ver com segurança. Já o vício tem a ver com qualidade. No defeito, a responsabilidade recai, ou a responsabilidade civil recai, sobre aqueles fornecedores que conhecem melhor os produtos e serviços, né? Quem? Fabricante, produtor, construtor, importador. Lembrem que no defeito, ou nas hipóteses de defeito, a responsabilidade do comerciante ela é subsidiária. Ela pode se tornar solidária. Quando que a responsabilidade do comerciante, num acidente de consumo resultante, né, de um defeito que haja num produto ou num serviço, vai se tornar solidária? Quando o fabricante, o produtor, o construtor não puderem ser identificados, quando não houver identificação clara de quem fabricou, ou quando o comerciante não conservar adequadamente produtos perecíveis. Lembrem também, pessoal, que nos defeitos, a responsabilidade é objetiva, ressalvada a hipótese do profissional liberal, da responsabilidade civil do profissional liberal, que essa sim é subjetiva, ou seja, depende da apuração de culpa para eventual responsabilização do profissional liberal. Para terminar os defeitos, lembrem também que o prazo para o consumidor que sofreu acidente de consumo demandar é um prazo significativo. São 5 anos contados do conhecimento do dano e de sua autoria. Já no vício, o vício tem a ver com qualidade, não com segurança. Qualidade. Quando um consumidor compra um produto viciado, por exemplo, a responsabilidade recai sobre todos os integrantes da cadeia produtiva. Responde o comerciante, responde o fabricante, responde o distribuidor. Então, naquela cadeia produtiva, todos responderão solidariamente. E os prazos para o consumidor reclamar
reclamar. Se o produto ou serviço forem duráveis, o prazo é de 90 dias. Se o produto ou serviço forem não duráveis, o prazo é de 30 dias. São prazos decadenciais. Então, se um consumidor comprar um produto durável, e esse produto durável, por exemplo, uma geladeira, um telefone celular, apresentar um vício de fabricação, ele tem 90 dias para reclamar. Agora, se for um produto não durável, 30 dias para reclamar. Não esqueça disso e uma boa sorte na prova de hoje. Olá, alunos do curso jurídico que vão aí fazer o próximo exame de ordem. Rapidamente aqui, vamos revisar um pouquinho de direito ambiental. Vou focar com vocês naquele assunto que eu sempre falo, é o que mais cai, é o que mais aparece. A chance de aparecer na tua prova é grande, então vamos nele. Responsabilidade por danos ambientais. Do que a gente está falando? Alguém, e esse alguém pode ser uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, de direito público ou de direito privado. Alguém cometeu um dano ao meio ambiente. Cortou uma área de preservação permanente, cortou uma floresta, botou fogo em alguma coisa, deixou romper uma barragem, danificou o meio ambiente. Esta pessoa física ou jurídica de direito público ou privado pode vir a responder em até 3 esferas diferentes. Por que pode vir? Porque pode ser que eu responda só em uma e não nas outras? Pode. Pode ser que eu responda em 2 e não na terceira? Pode. Como pode ser que eu responda nas 3? Que esferas são essas? Esfera civil, esfera administrativa e esfera penal. As 3 esferas são completamente independentes umas das outras. O que isso significa? Que o resultado de uma não vincula o resultado da outra. Fui absolvida na esfera criminal. Por algum motivo, falta de materialidade, falta de prova, princípio da insignificância, sei lá, mas fui absolvida. Significa que obrigatoriamente eu vou ser absolvida na esfera civil e na esfera administrativa também? Nada a ver. As 3 esferas são completamente independentes. É bis in idem se eu tiver que responder 3 vezes pelo mesmo dano? O dano é o mesmo e eu vou responder civil, administrativo e penal? Não é bis in idem porque são 3 esferas diferentes de responsabilidade. Esfera civil, a mais pesada, a mais difícil. Quem é que está vindo me cobrar? Ministério Público, geralmente, mas pode ser qualquer um dos legitimados para propor uma ACP, uma Ação Civil Pública Ambiental. E é imprescritível, não importa o tempo que leve para o Ministério Público descobrir que eu cometi aquele dano ao meio ambiente, ele pode me cobrar daquilo? Pode, porque não prescreve nunca. Isso por quê? Porque o que se almeja, o que se busca na esfera civil? A reparação do dano. Não importa se passou 50, 60, 70 anos, o dano ainda está lá, então vai ter que reparar. Não prescreve nunca. Esfera administrativa. Estamos falando dos órgãos de meio ambiente, que geralmente eu falo para vocês, lembra do IBAMA, tá? Porque a prova é unificada, ela não vai falar o nome de nenhum outro órgão estadual ou municipal, vai falar IBAMA. Multa, geralmente é multa. Eles estão aplicando uma multa pelo dano que você cometeu ao meio ambiente. Prescreve em quanto tempo? 5 anos. Desde que eu cometi o dano até o IBAMA me multar, tem um prazo de 5 anos. Esfera criminal, aí é a parte que depende da lei de crimes ambientais. Para cada crime tem uma pena máxima combinada e aí eu faço ali uma leitura conjunta com o Código Penal para ver para aquela pena máxima combinada daquele crime, em quanto tempo prescreve, tá? Então, na parte criminal não tem um número exato, na parte administrativa prescreve em 5 anos, na parte civil, imprescritível, certo? Boa prova para vocês e até mais. Salve, meu amigo, minha amiga. Vamos agora nessa revisão relâmpago de direito financeiro. Existe um assunto em direito financeiro que é pouco falado, que são as transferências obrigatórias. A União tem que transferir verbas de tributos para os estados, Distrito Federal e municípios, e os estados também têm que, por regra constitucional, que transferir verbas tributárias para os municípios. O que eu trago para vocês aqui é um exemplo que é um exemplo da União, então um exemplo federal, vamos dizer assim, o teu exame, o exame nacional, vamos ver se a gente acerta aí, certo? As transferências obrigatórias estão previstas ali a partir do artigo 157 da Constituição. E aqui eu vou trazer para vocês a relação do imposto de renda e do IPI. Então eu quero dizer para vocês que de tudo o que a União arrecada de imposto de renda, de tudo o que ela arrecada de IPI, metade, ou seja, 50% disso tudo que ela arrecada, ela tem que transferir. E essa transferência é feita
para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e para o Fundo de Participação dos Municípios. E olha só, desses 50% aqui, 21,5% vão para os Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios e 22,5% vai para o Fundo de Participação dos Municípios. Quanto que cada estado, quanto que cada município recebe? Conforme o número de habitantes. Só que além dos estados, Distrito Federal e Municípios, a Constituição Federal determina que parte do Imposto de Renda e do IPI seja obrigatoriamente transferido para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, num importe de 3%. Então, 3% do que a União arrecada de imposto de renda do IPI desses 50%, 3% vão para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com uma situação um pouquinho mais especial aqui para a região Nordeste, porque desses 3%, metade desses 3% vão para a região do semiárido do Nordeste. Beleza? E para fechar, os municípios ainda recebem da União, em relação ao imposto de renda e IPI, 1% no mês de julho, 1% no mês de setembro e 1% no mês de dezembro, para facilitar o pagamento do 13º. Então, veja que a transferência obrigatória que a União faz para estados, Distrito Federal e municípios é nesses termos aqui, em relação ao imposto de renda e ao IPI. Beleza, pessoal? É isso aí. Grande abraço, boa sorte. E aí, meu povo, olha lá, professor Marco Dionísio, vamos lá buscar as nossas questões de empresarial. São 4 questões, não podemos abrir mão dela. E aqui eu vou trazer um assunto que o passarinho aqui, ó, o anjinho da OAB falou comigo e eu acho que vai cair na tua prova. Presta atenção. Vamos lembrar o seguinte, todo empresário é uma pessoa, essa pessoa pode ser física ou jurídica. Perfeito. Se for pessoa física, empresário individual, tranquilo, responde, né, se inscreve com o próprio nome, responde no próprio CPF, embora na prática tenha CNPJ, e responde limitadamente pelas dívidas da empresa. Claro, porque ele está fazendo nome próprio, ele é a pessoa física. Mas eu quero focar do outro lado, na sociedade. Se eu não quero, enquanto pessoa física, tocar o meu negócio, ser o responsável por ele, no meu CPF, eu vou criar uma pessoa jurídica, uma ficção jurídica. E essa pessoa vai dar conta de ela ser a responsável pela empresa. É a pessoa jurídica que vai ser a responsável pela empresa diretamente, não eu. Ok? É para isso que nós criamos uma pessoa jurídica. Mas de todas as pessoas jurídicas que existem, né, nós já sabemos que a única que pode atuar no comércio, visando lucro, é a sociedade. Mas eu tenho 2 tipos de sociedade, professor. Sim, a regra, que é a sociedade empresária, e a exceção, que é a sociedade simples. Sociedade empresária serve para você exercer empresa. Empresa é aquilo, né, a atividade que entrega serviços ou bens de maneira organizada, profissional e desenvolver uma atividade econômica, ou seja, visando lucro. Se eu faço isso, eu exerço uma empresa. Eu posso montar uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, para ser a responsável por isso, para ser a pessoa que vai responder diretamente por essa empresa que está sendo feita. Ótimo. Essa é a regra. Qualquer coisa que entregue serviço ou bem de maneira organizada, profissional e uma atividade econômica é empresa. Do outro lado, eu tenho a sociedade simples. Sociedade simples. A sociedade simples, ela abarca um tipo de atividade que nós não consideramos empresarial. Lembra lá, no parágrafo único do 966? Lá diz o seguinte, atividades científicas, intelectuais, literárias ou artísticas, em regra, não são empresariais. E aqui nós vamos focar nas atividades intelectuais. Toda vez que você for desenvolver uma atividade que você precisa de faculdade para fazer, para ter a profissão, né, você vai fazer isso através de uma atividade econômica civil que não é empresarial. Então, se eu vou lá, se eu sou médico, médico para ser médico precisa de faculdade, então atividade intelectual. Se eu vou ser arquiteto precisa de faculdade, então atividade intelectual. Se eu vou ser advogado, se eu vou ser engenheiro, e eu quiser me reunir com outras pessoas para desenvolver uma atividade de engenharia, de arquitetura, né, para ter um consultório de dentistas, nós podemos fazer isso. E como que nós vamos fazer? Como é uma atividade intelectual, nós vamos fazer como uma sociedade simples. Ótimo, essa é a diferença. Sociedade empresária, regra. A maioria das atividades são atividades empresariais, né, que visam lucro.
Agora, se eu visar lucro através de uma atividade específica, que é uma atividade intelectual, aí é uma sociedade simples. Ótimo, perfeito. Vamos de novo focar na sociedade empresária. Quando eu vou registrar uma sociedade empresária, eu tenho 5 opções. Existem no Brasil 5 tipos de sociedades personificadas, ou seja, aquelas em que eu vou lá, me inscrevo e passo a ter uma personalidade jurídica decorrente da minha inscrição. Quais são elas? Eu tenho a sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, tem a sociedade limitada e a sociedade anônima. Ótimo, são os 5 tipos de sociedades que existem e eu tenho que escolher uma delas para me inscrever. 99,99% das sociedades no Brasil são limitadas. O resto é anônima. E as outras? Praticamente não são usadas, mas estão no ordenamento, a gente tem que saber. Bora lá então. O que pode perguntar dessas sociedades, desse tipo societário? A responsabilidade do sócio. Porque quando a gente entra na sociedade quanto sócio, a gente escolhe qual responsabilidade nós vamos ter com as dívidas que a sociedade fizer. Se eu quiser mais responsabilidade, eu posso optar pela responsabilidade ilimitada. Eu vou lá no contrato social, a depender do tipo da sociedade, vou dizer que eu vou responder ilimitadamente. E o que significa isso? É que se a sociedade não conseguir pagar as dívidas, eu mesmo pago do meu bolso. Isso é responsabilidade ilimitada. Eu primeiro cobro a sociedade, acabou o dinheiro da sociedade? Acabou. Aí, ainda tem dívida? Tem. Eu vou lá e cobro do sócio. Por quê? Porque o sócio assumiu responsabilidade ilimitada e é isso que acontece nesse caso. Joia? Agora, a regra é você assumir a responsabilidade ilimitada. E o que é assumir a responsabilidade ilimitada? É aquela que eu, sócio, só vou colocar a mão no bolso para pagar uma dívida da sociedade caso haja capital social que foi subscrito, mas não integralizado. Ou seja, o sócio só põe a mão no bolso para pagar a dívida da sociedade, isso, né, se não houver fraude nem nada contra os credores, né, se não houver desconsideração, né, na CNTP, na condição normal, temperatura e pressão, todo mundo fazendo sua parte, né? O sócio só vai botar a mão no bolso para pagar a dívida da sociedade caso algum dos sócios não tenha integralizado a sua parte. Bom, mas o que me interessa aqui é o seguinte: como cada sociedade existe em relação à responsabilidade dos sócios? Fácil, vamos lá? Sociedade em nome coletivo. Sociedade em nome coletivo, todos os sócios respondem ilimitadamente. Sociedade em comandita e sociedade em comandita por ações. Nelas eu tenho 2 tipos de sócio dentro de cada. Eu tenho o sócio que responde ilimitadamente e o sócio que responde limitadamente. Nas sociedades em comandita, sócio que responde ilimitadamente é o sócio comanditado. Na sociedade em comandita, os sócios que respondem limitadamente é o sócio comanditário. Limitadamente, comanditário. Ilimitadamente, comanditado, tá bom? Lembrando que o sócio comanditado, que responde ilimitadamente, é o único que pode administrar. E por fim, mas não menos importante, eu tenho a sociedade limitada e anônima. Sociedade limitada e anônima, ambas, todos os sócios respondem limitadamente, porque a responsabilidade tanto da sociedade limitada quanto da sociedade anônima é limitada também. Show? É isso aí, pessoal. Força, garra, vamos pra cima. Mandem notícia, estamos torcendo e rezando pela aprovação de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, boa prova. Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Vamos agora fazer a revisão relâmpago para você de direito tributário. Pessoal, um assunto faz muito tempo que não cai e a jurisprudência vem trabalhando bastante nos últimos meses sobre esse assunto, se refere à sucessão tributária. E quando a gente fala em sucessão tributária, a gente está trazendo para você a figura de um sujeito chamado responsável tributário. E esse responsável tributário nada mais é do que aquele terceiro que, mesmo sem fazer o fato gerador, tem que pagar o tributo devido. Beleza? E nós temos no CTN 4 situações que são muito importantes para o nosso conhecimento. A primeira está prevista lá no artigo 130, que fala da sucessão de bem imóvel. Sucessão de bem imóvel. Aqui, pessoal, nesse caso, você fala que o comprador do bem imóvel, ele será obrigado, na qualidade de responsável tributário, a pagar os tributos devidos, certo? Desde que esse comprador, ele não tenha
um documento chamado certidão negativa de débito. Porque se esse comprador obtiver esse documento chamado certidão negativa de débito e ele faz a compra e antes de comprar ele obtém esse documento, ele está dizendo, ele tem um documento que é um escudo, dizendo, ó, não vem me cobrar, porque antes de comprar o imóvel, eu obtive uma certidão oficial dizendo que aquele imóvel não devia nada. Joia? A segunda hipótese que eu trago para vocês aqui do CTN está no artigo 131, que fala sobre o bem móvel. E quando eu falo para você sobre bem móvel, por exemplo, eu compro um carro, certo? E a compra desse carro, com ou sem a CND, não faz diferença alguma, porque a certidão negativa de débitos, ela se refere apenas ao bem imóvel. E aqui eu estou falando da compra de um bem móvel. Aí que, de repente, a OAB pode querer ver se você está ligado ou não no assunto, certo? Então, para bem imóvel, se eu tiver a CND, eu não sou responsável tributário. Já se for um bem móvel, com ou sem a CND, o comprador sempre será responsabilizado. Beleza? A outra situação, eu tenho o artigo 132, que se refere aos institutos jurídicos da fusão, incorporação, transformação e, conforme está na lei da sociedade anônima, a cisão. Aqui, em todas essas hipóteses aqui, o que eu tenho é uma nova empresa. E essa nova empresa, ela sempre vai ser responsabilizada pelos tributos devidos pelas empresas que foram extintas em função desses institutos jurídicos aqui. E para a gente fechar, o CTN, no artigo 133, ele fala de compra e venda, mas é uma compra e venda de um estabelecimento comercial, de um fundo de comércio, daquilo que a gente chama compra e venda de um comércio. Por exemplo, eu vou lá e compro a loja da Tainara, certo? Aí a ideia é que você observe sempre, sempre, sempre a figura do vendedor, o que vende. A Tainara vendeu a loja dela para mim, a gente tem que ficar de olho no que a Tainara vai fazer. Porque se a Tainara encerra as suas atividades empresariais, ou se ela volta depois de 6 meses, a responsabilidade minha como comprador é integral, eu tenho que pagar totalmente o tributo. Agora, se a Tainara volta antes dos 6 meses, aí eu, comprador, respondo de forma subsidiária. Então, para fechar bem essa ideia, eu compro a loja da Tainara, a Tainara é vendedora e eu sou comprador. A Tainara encerra suas atividades de empresa, eu sou responsável integralmente pelos tributos devidos. Agora, se a Tainara vende a loja e volta às atividades empresariais em até 6 meses, aí eu sou responsável subsidiário. Primeiro o fisco cobra dela e se ela não pagar, o fisco vem cobrar de mim. Valeu, pessoal. Grande abraço, boa sorte, Deus abençoe. Agora, pessoal, direito internacional. Sua última chance de relembrar aquele quadro que a gente fez em sala de aula. Lembra lá. Se você está fazendo a prova, você percebeu que tem uma matéria com áreas de direito civil, só que botou países no meio, você não está na matéria da professora Andréia, você está em direito internacional privado. Antes de você fazer qualquer coisa, você vai ler primeiro a pergunta, para depois você ler o caso concreto. Por quê? Você tem que identificar se a pergunta que ele quer que você descubra é em relação à jurisdição competente ou se é sobre a lei que será aplicada. Porque lembra lá, tem que abrir mapas mentais na sua cabeça. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar a pergunta. Verificou a pergunta, aí você volta efetivamente para analisar o caso concreto, porque você já vai olhar direcionado. Então, vamos lá. Se na sua prova perguntar de quem é que tem competência para analisar, para julgar aquele caso, você tem que lembrar aquele mapa mental da bifurcação. Lembra lá? Nós temos a competência concorrente e a competência exclusiva. A competência concorrente é que o Brasil pode julgar assim como um outro país. Tanto é assim que se o Brasil receber uma sentença estrangeira, ele vai homologar no STJ.
Diferente se a competência for exclusiva no Brasil. Se ele recebe uma sentença e era algo exclusivo do Brasil, ele não vai homologar, porque é ele, né, a jurisdição competente. Então, vamos lá. Onde é que está a competência concorrente? Réu domiciliado no Brasil, quando o Brasil é o local de cumprimento da obrigação, lembra que eu falei aquele caso para vocês, assim, que tem que entregar no Porto de Santos determinadas sacas de café. O fato fundante no Brasil, casamento ocorre no Brasil, alimentos e o credor é domiciliado no Brasil. Veja, tanto o réu como o credor não é que ele é brasileiro, ele é domiciliado. Relações de consumo, as brusinhas e eleição de foro. Só lembra que eleição de foro não vale nada se for exclusiva. Exclusiva é sempre quando a gente está falando de bens. Para fechar, segunda pergunta, qual é o regime legal? Então, falou lá de capacidade civil, nome, família, qual é o critério que você tem que usar? Domicílio. Falou de obrigação e contrato, qual é o critério que você tem que usar? O local em que o contrato foi assinado. No silêncio, domicílio do proponente. Bens imóveis, domicílio do bem. Bens móveis, domicílio do proprietário. Agora, se é sucessão por morte ou ausência, é domicílio do decus. Mas peraí, não é domicílio de onde a pessoa morreu. É o domicílio antes da pessoa morrer, pelo amor do Senhor. Na nossa segunda fase, nós teremos frases prontas que contarão como gatilhos mentais, para que na hora de redigir a prova, você não trave, você vai saber fazer a peça e as questões. Na nossa segunda fase, a gente aprende a manusear o vademecum para localizar a tese da peça e a resposta das questões práticas. E também na nossa segunda fase, a gente aprende a redigir começando do zero. Não se preocupe se você não fez estágio, você vai conseguir fazer a peça e responder as questões, porque nós iremos passo a passo evoluindo para escrever o que a FGV cobra para você pontuar. Sabe quem está de volta? É a segunda fase de Direito Constitucional do curso jurídico, com 6 simulados com correção individualizada, com 6 simulados com correção em videoaula, muito exercício, peça, foco total para aprovação e a conquista da vermelhinha. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é o professor Michel Knossens, um professor de Direito e Processo Penal do curso jurídico, e esse vídeo é para você que vai fazer a segunda fase de Direito Penal no exame da OAB. Venha fazer no curso jurídico. Nós vamos ter aqui uma metodologia com identificação de teses, identificação de respostas, a forma como você vai escrever vai ser ensinado, identificação das peças, tudo isso durante o nosso curso. Além disso, simulados corrigidos ao vivo para você. Vem com a gente, vem ser aprovado. Olá, aqui é a professora Ana Paula Pavelski. Quero te convidar para fazer a segunda fase de Direito do Trabalho conosco no curso jurídico. Tem muito treino de peça, muito treino de questão, tem simulados corrigidos, tem simulados comentados, tem muita técnica de redação das peças e questões e tem direito material e direito processual do zero. Vem, que a tua aprovação é certa. O curso jurídico tem várias pós-graduações, eu tenho certeza que uma delas é para você. Gente, você que está agora em 8º, 9º, 10º período, você pode entrar já na nossa pós-graduação como ouvinte. E depois a gente converte essa pós-graduação para aluno efetivo. Qual é a vantagem disso? É que você começa desde já e também vai ter um preço infinitamente mais acessível. E deixa eu te contar os novos modelos de pós. Primeira pós. Nós temos uma pós que é acoplada ao teu curso de segunda fase. Então você pode comprar segunda fase mais pós. Dá uma olhadinha no nosso site. Outra coisa, nós temos pós-graduação para você aprender a advogar. Desde petição inicial, fazer audiências, e você vai ter um mentor te acompanhando semanalmente para você poder inclusive trazer teus problemas do escritório e fazer estudos de caso. E agora, nós estamos com uma pós-graduação nova, recém-saída do forno, que é a seleção de civilistas, coordenada pela professora Andréia Cunha. Nós fizemos uma pesquisa nas faculdades para poder trazer os melhores professores das faculdades. Você, aluno do curso jurídico, vai ter extraordinários descontos para essas pós-graduações. Por isso, sem dúvida, o curso jurídico é a tua opção de pós para 2025 e 2026. E agora, pessoal, direito constitucional. Eu quero te lembrar algumas questões sobre
O Pacto Federativo. Lembra das palavras-chave do Pacto Federativo? A ideia é que ninguém solta a mão de ninguém. Lembra, basicamente, a união indissolúvel. Lembra que eu falava o seguinte para você: a gente não pode ter pessoas que querem criar novos países, inclusive isso pode gerar uma intervenção federal. O que pode acontecer é criação de novos membros. Vamos lembrar ali, pessoal, o processo de formação. Quando a gente está falando da formação de novos estados, lembra lá, a gente tem um processo bifásico. O primeiro é o plebiscito. O plebiscito, a gente vai ouvir a população diretamente interessada, tá? Se a população falar não, morreu. Se a população falar sim, avança para a próxima fase. Próxima fase, população falando sim, é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ao se manifestar sobre isso, tem que fazer uma oitiva com as assembleias legislativas estaduais. Tá? Ele tem que ouvir a opinião das assembleias legislativas estaduais. Veja, ele não é vinculado a manifestação do plebiscito. Não é porque o povo fez amém que o Congresso Nacional é obrigado a concordar. E essa manifestação tem que ser por meio de uma lei complementar. Ou seja, o quórum é de maioria absoluta. Como é que é o dos municípios, pessoal? A formação dos municípios, ela é um pouquinho diferente, porque ele é o quê? Quadrifásico. Em relação aos municípios, a gente tem a primeira fase, que é a Lei Complementar Federal, que fixa ali uma espécie de um calendário, né, sobre quando pode acontecer. E aí, depois, nós temos ali estudos de viabilidade. O que a gente vai encontrar nos estudos de viabilidade? Estudos de viabilidade é quando a gente demonstra para a população se é economicamente viável, historicamente viável, financeiramente viável a criação desse novo município. Porque, de novo, criar novos municípios não viola a cláusula pétrea, tá? Teve os estudos de viabilidade municipal, nós vamos para a nossa terceira fase. Na terceira fase, nós temos o bom e velho plebiscito, que, de novo, a gente vai ouvir a população diretamente interessada. Se a população falar não, arquivou. Agora, se falar sim, a gente vai para a quarta fase. A quarta fase é a Assembleia Legislativa Estadual. Tome cuidado que na criação dos municípios, a gente vai fazer essa criação por meio de lei ordinária. E o quórum da lei ordinária é de maioria simples, maioria relativa. Lembra que a grande diferença entre lei complementar e lei ordinária é basicamente essa questão do quórum. A grande questão, inclusive, é que não existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. A questão é que a Constituição pede que determinados temas sejam enfrentados por lei complementar. Lembra uma coisa aqui, ó, essa lei complementar federal, ela nunca foi criada, então nós estamos diante de uma omissão inconstitucional. Júlia, o que é mesmo uma omissão inconstitucional? É a ausência de norma regulamentadora da Constituição. Ou seja, a Constituição clama para que ela seja complementada e o poder constituído ignora solenemente. A Constituição está dizendo, para criar novos municípios, eu preciso dessa lei complementar. Não tem a lei complementar, ausência de norma regulamentadora. Já que é uma omissão inconstitucional, como é que a gente poderia resolver essa situação? Uma ADO, pessoal, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO, ela geralmente ataca, né, em discussões que envolvam normas de eficácia limitada. Para a gente fechar, qual é a diferença entre a ADO e o mandado de injunção, pessoal?
Lembra que a ADO, a gente está falando do controle de constitucionalidade concentrado, abstrato. A gente não está falando do caso de ninguém. O mandado de injunção, ele seria ali o controle de constitucionalidade difuso, envolvendo um controle de constitucionalidade num caso concreto. Como assim, Júlia? Mandado de injunção faz controle de constitucionalidade? Calma, meu filho! Toda e qualquer ação faz controle de constitucionalidade. Outra grande diferença entre a ADO e o mandado de injunção é que, lembra lá, na ADO, pessoal, é aquele rol de legitimados. A gente está falando ali do presidente, partido político com representação no Congresso, né, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB. Então, a gente tem aquela lista de 9 incisos. O mandado de injunção é quem? O titular do direito violado. Vamos agora, então, para a nossa revisão de processo civil. Item 1, audiência de conciliação ou de mediação. Ela tem qual objetivo? A autocomposição. Auto, própria, composição. As próprias partes irão compor e resolver aquele litígio. Autocomposição é uma solução das partes. Pois bem, essa audiência de conciliação ou mediação, ela é obrigatória. Então, para que ela realmente não se realize, há apenas 2 circunstâncias previstas pelo Código de Processo Civil. Quando todas as partes envolvidas disserem não quero, traduzindo, se uma das partes quiser, vai ter essa audiência. Para que ela não se realize, todas as partes envolvidas devem dizer não quero. E segundo, ela também não será designada quando o litígio não comportar a autocomposição, o que cá para nós, na esfera civil, é raro. Então, a audiência de conciliação ou mediação tem por objetivo a autocomposição. E ela não será realizada quando todos disserem não quero e quando não for viável, não for possível, a autocomposição. Se a parte devidamente intimada não comparecer a essa audiência, haverá penalidade de multa. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até 2% sobre o valor da causa. E aí, realizada essa audiência, as partes obtendo a autocomposição, qual é a postura do juiz? A postura do juiz é proferir uma sentença homologatória desse acordo, proferindo uma sentença de extinção do processo com resolução do mérito. Lembrando que a palavra mérito significa pedido. Foi resolvido o pedido, por isso é uma sentença homologatória de acordo, resolutória do mérito. Outro tema, contestação. Cabe ao réu, na contestação, trazer toda a sua matéria de defesa. Todos os aspectos, inclusive processuais, que ele verificou durante o processo, ele deve alegar. São as chamadas preliminares de contestação. Como são aspectos processuais, o juiz poderia já ter visto de ofício? Sim. Exceto 2 preliminares, 2 situações processuais que o juiz não pode conhecer de ofício. Quais são? Convenção de arbitragem e incompetência relativa do juízo. Então, se o réu deixar de alegar incompetência relativa do juízo ou convenção de arbitragem na sua contestação, o juiz não pode fazer isso de ofício e ocorrerá a chamada preclusão. O réu não poderá alegar isso posteriormente. Então, 2 preliminares que, sob pena de preclusão, devem ser alegadas na contestação e o juiz não pode de ofício. Convenção de arbitragem e incompetência relativa. Outro ponto, revelia. A revelia é a ausência de uma contestação tempestiva nos autos, no processo. A revelia, então, traz a figura do réu revel. O que tem foco para a nossa prova de primeira fase? A FGE nos perguntar, réu revel pode produzir provas? E a resposta é, pode. Réu revel pode produzir provas, desde que ele chegue no momento processual em que o juiz determinou a produção de provas. Ele, comparecendo no momento processual adequado, ele pode sim produzir provas. Outro ponto é recursos. Qual é o prazo, regra geral dos recursos no processo civil? 15 dias, contados em dias úteis. Dentro do Código de Processo Civil, apenas os embargos de declaração é que terão prazo de 5 dias, também contados em dias úteis. Agora, quando a gente fala lá na lei do Juizado Especial Cível, da sentença do Juizado Especial Cível, cabe recurso inominado, no prazo de 10 dias, contados em dias úteis. Preparo. O preparo é o pagamento das custas recursais. Diz o Código de Processo Civil, no ato da interposição do recurso deve ser comprovado o preparo.
é uma incumbência do recorrente. O recorrente fez o preparo a menor. O relator irá intimá-lo para complementar esses valores. Ele complementando, o processo prossegue. Ele não complementando, haverá a pena de deserção. O recurso não será conhecido porque ele foi decretado deserto. Não houve o pagamento, não será adequado, não será feita a leitura do código, a leitura do recurso, quero dizer, o seu recurso não vai ser admitido. Agora, segundo cenário que pode ocorrer, não houve preparo algum. A parte recorrente deveria ter feito preparo e não fez preparo nenhum. O relator irá intimar o recorrente para fazer esse preparo, mas agora em dobro. É o CPC penalizando o recorrente que não fez o preparo e comprovou junto com a interposição do recurso. Ele paga o dobro e é vedada a complementação. Significa, recorrente, não erre não. Você vai ter que pagar o dobro e não erra, porque não vai ser permitido a você fazer a complementação. O recorrente vai e faz o preparo no dobro do valor correto. O processo prossegue, o recurso prossegue. Ele não faz. Haverá a pena de deserção. O recurso será considerado deserto. Desses são, então, os nossos principais aspectos dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Desejo uma excelente prova para vocês. Arrasem em processo civil, garantam a aprovação também somando as questões de processo. Desejo sucesso e até breve na segunda fase. Para direito processual do trabalho, o que nós vamos conversar aqui? Então, olha só, para direito processual, eu quero primeiro lembrar o seguinte: se o réu quiser alegar a incompetência territorial, incompetência relativa, tá? Ele tem 5 dias do recebimento da notificação, lá daquela notificação de audiência para isso, e ele alega em peça apartada, em peça específica para essa finalidade, que é a exceção de incompetência territorial, ok? Então, lembrem desse detalhe, né, que no processo do trabalho é peça apartada. E veja, o juiz vai, então, retirar de pauta a audiência, vai intimar a outra parte para ela se manifestar, e aí o juiz decide, ok? Caso o juiz acolha, e além de mudar a vara do trabalho, vai mudar também o TRT, ou seja, vai para a vara do trabalho de outro TRT, é neste caso somente que nós temos cabível de imediato o recurso ordinário dessa decisão. Nos demais casos, rejeita ou muda de vara do trabalho, mas está no mesmo TRT, a decisão é interlocutória, portanto, irrecorrível de imediato, ok? Então, lembre do caso em que muda a vara do trabalho e o TRT, tá? Quero que vocês lembrem, né, aproveitando essa situação de TRT que toquei no assunto aqui, quero que vocês lembrem que temos ações, petições iniciais, que a gente diz que são de competência originária do TRT, ou seja, que começam no TRT. Então, pode ser, já apareceu na prova, ação rescisória, mandado de segurança, apareceu já um habeas corpus. Então, ações que começam no TRT. Se você tem uma ação de competência originária do TRT, é cabível um recurso ordinário para o TST. Cuida com isso. Competência originária do TRT, recurso ordinário para o TST. Ok, galera? Agora, falando ainda de recursos, eu quero que vocês lembrem comigo, ok? Sobre questões relativas a preparo, né? Então, o preparo pode envolver custas e pode envolver depósito recursal. E o depósito recursal, é dele que eu quero lembrar aqui, como regra geral, ele tem que ser recolhido e comprovado no prazo do recurso, então não é no ato de interposição. No ato de interposição é só para o agravo do instrumento, os demais recursos é no prazo do recurso, tá? Quem paga depósito recursal? O empregador, só o empregador. Tem que ter condenação em pecúnia, portanto, condenação a pagar algo, tá? Quem é que paga metade do depósito recursal? Empregador domésticos, entidades sem fins lucrativas, micro e pequena empresa, empresa de pequeno porte e MEI, ok? Quem é que está isento? Quem é que não precisa pagar depósito recursal? Então, nós temos os beneficiários da gratuidade e da justiça, entidades filantrópicas, tá?
Temos também administração pública direta, autárquica, fundacional, massa falida e empresa em recuperação judicial, ok? Cuide com isso. E lembre, se eu tiver condenação solidária, vários réus e condenação solidária, se um deles efetuar o depósito recursal, ok? Esse valor efetuado, aproveita os demais, desde que esse que efetuou não esteja pleiteando sua exclusão da lide. E se estivermos dentro de um litisconsórcio, tá? Com responsabilidade subsidiária entre os réus, se o devedor principal, se o réu principal fez o depósito, aproveita os subsidiários? Sim, aproveita também, tese aí do TST, né? Então, cuidem, observem isso. Galera, outra coisa. Temos recurso adesivo no processo do trabalho? Temos, tá? O que você precisa? Primeiro, uma decisão de parcial procedência, ou seja, autor e réu ganharam e perderam. Os dois têm interesse recursal. Daí, no primeiro prazo, intimado da sentença lá, por exemplo, só o autor recorre. O réu é intimado para contrarrazões. No prazo das contrarrazões, ele faz as contrarrazões e ele pode apresentar o recurso adesivo ou o recurso ordinário adesivo, porque ele não recorreu na primeira oportunidade. Prof, ele precisa explicar por que ele está fazendo o recurso agora como adesivo? Não precisa, tá? Sentença de parcial procedência, primeiro foi o réu que recorreu, o autor deixou passar o primeiro prazo, tá? O prazo aqui inicial. Quando o réu é intimado para oferecer contrarrazões, tá? Melhor, quando o autor, aqui o réu que recorreu, quando o autor é intimado para oferecer contrarrazões, além de fazer contrarrazões, ele também pode fazer o recurso adesivo ou o recurso ordinário adesivo. Lembrando que o recurso adesivo, tá? Ele pode ser feito de recurso ordinário, de recurso de revista, de embargos e de agravo de petição. Gente, boa prova, arrasem e estamos esperando vocês na segunda fase. Fala, moçada, as últimas dicas de processo penal. Se eu estou falando de inquérito policial, eu estou falando de procedimento administrativo. Uma das formas de instaurar um inquérito policial é através do requerimento do ofendido. E quem requer, pede. Pode o delegado indeferir o requerimento da instauração do inquérito policial? Pode. E cabe recurso desse indeferimento? Claro que sim, mas é um recurso administrativo. Esse recurso administrativo ele é direcionado para o chefe de polícia. Se eu estou falando da finalidade do inquérito policial é colher informações, e essas informações têm um valor relativo, porque no inquérito policial eu não tenho contraditório e ampla defesa. Mas lembra, né, moçada, desde aqui do procedimento vale no processo penal aquele princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Se eu estou falando de ação penal, eu tenho ação penal pública incondicionada e essa aqui só depende do Ministério Público para existir. Por mais que a vítima não queira seguir em frente, o Ministério Público vai seguir. E eu tenho ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Esse ofendido, ele pode se arrepender de representar? Pode. Isso a gente chama de retratação. E ele pode se retratar até o oferecimento da denúncia. Mas eu falei em Maria da Penha, cabe retratação? Cabe, desde que tenha uma audiência. E aqui na Maria da Penha, a retratação cabe até o recebimento da denúncia. Falou de ação penal privada, nós temos aquela que é a ação penal privada subsidiária da pública, que é quando o MP fica inerte, ele nada faz. Se eu estou falando de decadência, decadência é aquele prazo de 6 meses que o ofendido tem para representar ou oferecer queixa-crime. Esse prazo decadencial, ele conta a partir do conhecimento da autoria do fato. E lembra como é que você conta esse prazo? Soma 6 meses e diminui 1 dia. Se eu estou falando de perempção, eu estou falando de negligência processual. E é aquela que só depende do ofendido para dar seguimento à ação penal privada. Daí nós falamos dos procedimentos, vamos lembrar dele, do rito sumaríssimo, que esse vai estar na tua prova, juizado especial criminal.
que cuida daqueles crimes de menor potencial ofensivo, leia-se em que a pena máxima é igual ou menor a 2 anos. Quando a gente está falando do juizado especial criminal, pessoal, tem alguns institutos que só são aplicados ali, como composição civil dos danos, em que implica pagamento, e a partir da homologação da composição civil dos danos, já se produz os efeitos. E eu também tenho a transação penal, que é aquele acordo entre o Ministério Público e o agressor. E eu também tenho a suspensão condicional do processo. Essa não se aplica somente ao rito sumaríssimo, porque eu tenho que olhar se a pena mínima ela é igual ou menor a 1 ano, cabendo também em outros procedimentos. Só que nenhum instituto que está previsto na Lei 9.099/95 é aplicado na Maria da Penha. Nenhum. Então, nem suspensão condicional do processo aplica-se na Maria da Penha? Não. E falando em Maria da Penha, né, moçada? Vamos lembrar que toda e qualquer lesão corporal na Maria da Penha é adesão penal pública incondicionada, bem como o crime de ameaça. Na Maria da Penha é adesão penal pública incondicionada. Depois nós falamos do Tribunal do Júri, e eu falei para vocês que ele tem 2 fases. E quando eu falei da sessão de plenário, que é onde acontece o show, eu falei que não pode ser mencionado nos debates, na réplica e na tréplica, 3 coisas. Não pode se fazer menção à pronúncia, podendo sim fazer menção à denúncia, não tem problema nenhum. Agora, não pode fazer menção à pronúncia, não pode fazer menção ao uso de algemas ou direito ao silêncio, e tem que juntar documentos novos até 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Caso nenhuma dessas 3 coisas seja respeitada, cabe nulidade. Depois nós falamos também das provas. E eu falei para vocês que temos as provas ilícitas derivadas, que são aquelas que surgem a partir da prova ilícita originária. E toda prova ilícita que surge a partir da prova ilícita originária, elas também têm que ser desentranhadas dos autos. Nenhuma delas serve para a gente. E lembra quando eu falei da busca e apreensão e quando eu falei da busca domiciliar, em que eu tenho que ter um mandado específico e fundamentado? Caso contrário, não pode entrar na casa do cara. E também tem que ser feito durante o dia essa busca. E durante o dia, leia-se das 6 às 18, esse é o horário para entrar. Se assim não for, também não pode entrar na casa do cara. Depois nós falamos também da prisão em flagrante. E lembre-se, quando eu estou falando de prisão em flagrante, lembra daquela hipótese que está prevista também no artigo 302 do CPP, em que pode ser preso em flagrante se logo após ele for perseguido, e essa perseguição ela tem que ser ininterrupta e não tem prazo, aí eu estou falando de um flagrante válido. E aqui, né, moçada, pelo amor de Deus, falou de recurso em primeira instância. É o seguinte, se não for, cai, leia-se, se não for uma decisão de condenação, absolvição ou impronúncia, dessas decisões do CAI, cabe apelação. Então, se não for CAI, meu amor, o recurso que vai ser é rese, recurso em sentido estrito. Presta atenção, CAI, apelação. Se não for CAI, é rese. Tamo junto, sucesso. Crianças, nossas últimas dicas de direito administrativo. Primeiro, vamos lembrar da diferença entre anulação e revogação. Anular, revogar tem o mesmo significado, é extinguir ato, contrato ou licitação. Mas qual a diferença entre anulação e revogação? A anulação é a declaração da ilegalidade de um ato, de um contrato ou então de uma licitação. A anulação, ela tem como regra efeitos ex tunc, ou seja, como regra esses efeitos retroagem. E quem pode declarar a ilegalidade de um ato, contrato ou licitação é tanto a administração pública como o Poder Judiciário. Isso é diferente da revogação. Revogação é extinguir, matar um ato, contrato, licitação. Mas daí por critérios de conveniência e oportunidade. E quem pode revogar é apenas a própria administração pública, o Poder Judiciário não pode. E se eu revogo, os efeitos valem daqui para diante, ou seja, efeitos ex nunc.
Qual é o prazo que a administração tem para anular seus próprios atos, ou seja, declarar a ilegalidade dos seus atos? É um prazo de 5 anos contados da prática do ato. Mas lembre-se que esse prazo de 5 anos vale para atos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários, salvo má-fé. Se o ato não tem efeitos favoráveis, ou então, se o beneficiário do ato estava de má-fé, o prazo de 5 anos não vale. Vamos lembrar de improbidade administrativa, os elementos da improbidade administrativa, especialmente, primeiro, quem pratica um ato de improbidade. Quem pratica o ato de improbidade é sempre um agente público amplamente considerado, não precisa ter vínculo profissional com a administração, não precisa sequer ser remunerado, basta estar exercendo uma função pública. Mas os particulares também podem praticar atos de improbidade? Podem, mas o particular só pratica ato de improbidade quando ele induz ou quando ele concorre com um agente público, sozinho não pratica. Em relação às espécies de atos de improbidade, eu quero lembrar com vocês que nós temos 3 espécies. Primeira, os atos que causam enriquecimento ilícito do agente, depois os atos que causam prejuízo, dano ao erário, ou os atos que violam princípios da administração pública. Cuidado com a primeira pegadinha. Não precisa necessariamente ter prejuízo ao Estado ou enriquecimento ilícito do agente. Simples violação de princípios é suficiente para caracterizar uma das modalidades de ato de improbidade. Mas lembre o seguinte, independente da modalidade, o agente tem que ter agido com dolo, vontade livre e consciente de praticar o ato de obter o benefício. Gente, serviços públicos, tema quente, vamos lembrar, concessão de serviços públicos. Concessão de serviços públicos é uma forma de transferir para o particular a prestação de um serviço público. E daí eu quero lembrar para vocês que concessão de serviços públicos é sempre precedida de licitação, na modalidade de concorrência ou de diálogo competitivo. Quem que pode participar da licitação é ou pessoa jurídica ou consórcio de empresas. E daí vamos lembrar que nós temos aquelas concessões especiais, as tais da parceria público e privada. Qual que são as 2 modalidades que nós temos? Concessão patrocinada, concessão administrativa. Qual que é a diferença das 2? Concessão patrocinada é o caso do metrô, construção do metrô. O sujeito recebe tarifa dos usuários, mas o Estado também pode pagar alguma coisa para eles. Agora, se nós temos uma concessão administrativa, que é a construção do presídio, por exemplo, é somente o Estado que paga, porque eu não posso cobrar tarifa do preso. Quero falar com vocês também de intervenção do Estado na propriedade privada, especificamente a respeito da desapropriação. Lembre-se que a desapropriação é a única das formas de intervenção do Estado na propriedade privada, na qual o proprietário perde a propriedade, tá? Veja, gente, como é que ocorre essa desapropriação. Primeiro, nós temos uma fase declaratória. O Estado avisa que irá realizar a desapropriação. Como que ele avisa? Ou por meio de decreto, que é ato privativo do chefe do Poder Executivo, ou por meio de lei. Lembra, lei obrigatória para bens públicos. E se for desapropriação de bens públicos, é sempre de cima para baixo. Ou seja, a União desapropria do Estado e do município. Estado desapropria do município. De baixo para cima nunca ocorre. Muito bem, fase declaratória. Avisa, portanto, por meio de lei ou decreto, que vai haver a desapropriação. Portanto, é um ato privativo do Estado, porque tem que ser por lei ou por decreto. Mas depois disso, nós temos o quê? A fase de execução, a fase executória da desapropriação. A fase executória é para fazer a negociação e o pagamento da indenização. Aí, veja, não precisa ser necessariamente o Estado, pode ser alguém que tem autorização especial do Estado para fazer isso, como, por exemplo, um concessionário de serviços públicos. E como que vai ser negociado e pago esse valor da indenização? Muito bem, ou nós temos a fase executória pela via administrativa, quando há acordo quanto ao valor da indenização, ou então, por meio de arbitragem para o cálculo do valor da indenização, ou na via judicial, o que envolve o ajuizamento de uma ação de desapropriação por parte do Estado. Nas 3 situações, a única coisa que se discute é o quê? Valor do dinheiro. Por isso que na defesa que o proprietário apresenta na ação de desapropriação na via judicial,
A única coisa que ele alega é vício no processo ou então o valor da indenização. Nada mais pode ser discutido. Boa prova para vocês. Vamos lá para as últimas dicas de direito civil. Primeiro ponto, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lembrar que esse estatuto reconheceu pela lei a dignidade das pessoas com deficiência e disse que, em razão dessa dignidade, está vedado, proibido dizer que uma pessoa é incapaz apenas porque tem uma deficiência. Então, qualquer assertiva que aparecer na prova objetiva que disser fulano é incapaz em razão de deficiência, essa assertiva estará errada, porque a deficiência está fora do regime das incapacidades. O Estatuto da Pessoa com Deficiência identifica 4 tipos de deficiência: física, mental, intelectual e sensorial. E não importa qual é a deficiência, nunca poderei dizer que a pessoa é incapaz só porque ela tem essa deficiência. Então, vai dizer lá o Estatuto: a pessoa com deficiência que tiver atingido seus 18 anos terá sua plena capacidade civil, podendo se casar, ter filhos, constituir ou não uma união estável, exercer o direito ao trabalho, à educação, ao voto, adotar, ser adotante ou mesmo ser a pessoa ser adotada, adotando. Ela tem a plena capacidade civil para todos os atos da vida civil. Então, a prova vai dizer lá, fulano tem síndrome de Down e 21 anos, plenamente capaz. Fulana é autista, tem 23 anos, plenamente capaz. Fulano é cego com 30 anos, plenamente capaz. Não importa qual é a deficiência, isso nunca poderá ser, então, ligado a uma incapacidade. Para que uma pessoa com deficiência ou sem deficiência seja considerada incapaz, ela vai precisar se enquadrar numa das hipóteses previstas no Código Civil de incapacidade. Quem são os absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos. Quais são os relativamente incapazes? Aqueles entre 16 até 18 anos. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa permanente ou transitória não conseguiram exprimir sua vontade para os atos da vida civil, e por fim os pródigos, que são os que gastam demais, comprometendo a sua subsistência. Esse é o rol dos incapazes e, como a gente vê, realmente não há referência à pessoa com deficiência. Outro ponto importante agora, responsabilidade civil. Dentro do direito civil, existe a responsabilidade civil objetiva, que significa o quê? Significa que se ocorrer uma das hipóteses previstas em lei, o responsável terá que indenizar, independente de culpa ou dolo. E o que significa falar independente? Significa não interessa. Tenha tido culpa ou não tenha tido culpa, a pessoa responde. Quais são as grandes hipóteses de responsabilidade civil objetiva? Primeira, abuso de direito. Um credor que abusa do seu direito de crédito, ligando 90 vezes por dia para o telefone do devedor, ele tem um direito, mas ele está exercendo de forma abusiva. Ele vai ter que indenizar? Vai. E é uma hipótese em que independe de culpa. Como assim? Mesmo que o credor não saiba que está praticando abuso de direito, ele vai ter que indenizar? Sim, é responsabilidade objetiva. Segunda hipótese, atividade de risco. Empresário que desenvolve atividade de risco indeniza os danos causados independente de culpa, ainda que não tenha culpa? Sim, porque é mais uma das hipóteses de responsabilidade objetiva. Dono do animal indeniza os danos causados pelo seu animal, ainda que não tenha culpa? Sim. A gente só não indeniza os danos causados pelos nossos animais no caso de culpa exclusiva da vítima ou força maior. Por fim, prédio, habitante do prédio. Você responde pelas coisas que são lançadas da sua janela, como também pelas coisas que caem da sua janela. Tenho vasos de flor na janela, caem por causa do vento. Caem e amassam o carro lá embaixo. Vou ter que indenizar? Sim, é uma responsabilidade objetiva. Agora vamos lá para direito dos contratos. Vícios redibitórios. O que vem a tratar vícios redibitórios? Eles se referem a defeito físico oculto existente em um bem que foi comprado. O vendedor deve garantir que o bem que ele está vendendo não tem nenhum defeito físico oculto?
Sim. E se tiver? No que consiste essa garantia dos vícios redibitórios? Comprador, você comprou móveis, eles estão infestados de cupim? Comprador, você comprou um carro que está com problema na suspensão dianteira? Vícios ocultos. Comprador, você tem duas possibilidades. Ou você poderá pedir para desfazer o negócio, redibindo o contrato. Então, redibir o contrato é desfazer o contrato em razão de um vício redibitório. Ou poderá pedir comprador o abatimento do preço. Então, nos termos dos tribunais, ou ajuiza uma ação redibitória para redibir o contrato, desfazer esse contrato em razão desse vício redibitório, ou move uma ação para abatimento do preço, também conhecida como ação quanti minoris. Vamos quantificar para minorar o preço, já que o bem tem um defeito físico oculto. Então, nisso consiste a garantia: redibir o contrato ou pedir o abatimento proporcional do preço. Agora, o vendedor precisava saber do defeito físico oculto para responder com o dever de garantia? Não, mas se ele sabia. Se ele sabia, ele ainda vai pagar perdas e danos. Então, quando o vendedor tiver conhecimento desse defeito físico oculto, ele ainda vai indenizar perdas e danos? Além de responder na ação redibitória ou abatimento do preço, ele ainda vai pagar perdas e danos? Sim. Agora, esse dever de garantia não é eterno? Tem prazo. Para os bens imóveis, o I remete ao 1, né? O prazo de garantia é de 1 ano. 1 ano. E quanto tempo tem, depois que eu comprei aquele imóvel, para que aquele defeito físico oculto apareça? 1 ano também. Então, eu tenho 1 ano para que aquele defeito físico oculto apareça, e uma vez aparecendo, abrirá o prazo de 1 ano de garantia. Agora, para os bens móveis, móveis, o MO parece um 30 deitado. Só que não, né? Mas a gente vai assim mesmo. Móveis, remete ao 30. Qual o prazo de garantia dos bens móveis? 30 dias. Mas é um defeito oculto. Quanto tempo a lei dá para que aquele defeito oculto apareça? 180 dias. Qual foi o nosso recurso mnemônico durante as aulas? A palavra móveis tem 6 letras. 6 vezes 30, 180. Então, comprei um carro. Quanto tempo tem aquele defeito oculto para aparecer? 180 dias. Mas, uma vez aparecendo, abrirá o prazo de garantia. O prazo de garantia é de 30 dias. E, por fim, havendo cláusula contratual de garantia, que é quando o vendedor diz assim: eu dou garantia de tanto. O que diz o legislador? Se o vendedor dá garantia, soma com a garantia prevista na lei. Amplia o prazo de garantia, já que ele conferiu também uma garantia contratual. Somam-se as garantias. Certo? Nossa revisão relâmpago de direito civil deseja uma excelente prova. Viva cada uma das questões de direito civil, que só você colocando na prática você vai saber responder a questão, vai ganhar, vai ser vitorioso, vai atingir a sua aprovação na primeira fase, também com as questões de direito civil. Boa prova, arrebenta. Fala, galera de aprovados. Gente, nós estamos aqui na torcida por vocês, vai dar tudo certo. Vocês já estão vários dias, meses estudando e agora chegou o momento de vocês. E a professora Fernanda aqui tem umas dicas de última hora, né? As nossas dicas relâmpagos para essa prova. Gente, primeiro vamos lá em sucessões. Não esqueçam que nós temos o direito de representação no direito das sucessões, que é uma exceção à regra, que o parente mais próximo exclui o parente mais remoto. Onde que nós temos representação? Se é exceção, ela só cabe em algumas situações. Primeiro, na linha descendente, que vai até o infinito, eu posso ter representação até o infinito. Na classe de ascendentes, a representação é proibida. E na classe de colaterais, ela é permitida apenas entre irmãos do decujus com os sobrinhos do decujus. Lembrem, sobrinho neto não representa. Não esqueçam que a representação é possível no caso do descendente ser pré-morto, ou irmão, né, ser pré-morto, co-morto, ou ter sido excluído por indignidade, que é quando lá a lei chama os herdeiros dessa pessoa falecida ou excluída por indignidade, para suceder aquilo que ela teria direito se viva fosse. Então, não esqueçam do direito de representação, ok? Segunda dica, de família. Gente, alimentos é figurinha carimbada na OAB.
Então não esqueçam quem deve alimentos. Quem que deve alimentos? Cônjuge e companheiros entre si. Mas se não for cônjuge e companheiro, quais são os parentes que devem alimentos? São os ascendentes, os descendentes e os irmãos. É limitado a esses parentes, ascendentes, descendentes e irmãos. E exatamente nessa ordem. Primeiro deve ser pedido para ascendentes, pai, avô, bisavô. Não tendo ninguém, porque aí você pode ir para a classe descendente. Não tendo ninguém, aí você pode ir para o irmão. Porque não esqueçam que, primeiro a gente pede para o parente mais próximo em grau. O meu direito de pedir para o parente mais remoto é uma obrigação subsidiária e complementar, ou seja, eu só vou poder pedir para o parente mais remoto se o mais próximo não tiver condições, porque o mais remoto responde de maneira subsidiária e complementar, tá? Então não esqueçam disso. E para finalizar, dica de ECA, adoção. Não esqueçam, gente, que na adoção, quando já está no processo da adoção, existe o prazo de estágio de convivência. Se for na adoção nacional, não tem prazo mínimo, mas tem prazo máximo. Então, é de 1 até 90 dias, podendo ser prorrogado por até mais 90 dias, desde que justificado. E se for na adoção internacional, o estágio de convivência tem que ser de, no mínimo, 30 dias. Menos de 30 não pode. Na internacional, mínimo de 30 dias, máximo de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais uma única vez em até 45 dias. Então, mínimo 30, máximo 45, prorrogável por até mais 45 dias, desde que justificado. E lembrem que na adoção internacional nunca se dispensa estágio de convivência. Vai dar tudo certo, uma excelente prova. Beijo grande, espero vocês na segunda fase. Muito bem, minha gente. Vamos lá, então, para as nossas últimas dicas aí de direito e de processo do trabalho. Vamos lá. Então, olha só, de direito material, o que eu quero que você lembre? Se aparecer na prova para você algo sobre grupo econômico, eu quero que você lembre que a mera identidade de sócios não vai caracterizar grupo econômico. Nós precisamos, né, de uma administração, controle ou direção conjuntos ou de uma empresa pela outra, ou precisamos que cada uma, tendo a sua administração, sua direção própria, que elas tenham interesses integrados, atuação conjunta, atuação integrada. E daí, sendo reconhecido o grupo econômico, nós temos lá a responsabilidade solidária entre os integrantes desse grupo econômico, ou seja, no momento em que for fazer a execução, né, podem ser cobrados, executados todos ao mesmo tempo. Perfeito? Agora, se nós estivermos diante de sucessão de empregadores, então o contrato de trabalho do empregado começa com o empregador e no curso do contrato é assumido por outro, né? Vocês têm lá compra de uma empresa pela outra, fusão, né? Cisão, enfim, né? Esses fenômenos empresariais, né? Não precisa fazer a extinção de contrato em um novo contrato. Eu mudo o empregador e continuo o mesmo contrato de trabalho, tá? E daí nós temos a CLT dizendo que essa alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta o contrato de trabalho, ou seja, não extingue, né? E não afeta também os direitos adquiridos. Portanto, né, se nós estamos diante de uma situação em que aquele empregador anterior tinha um regulamento interno, por exemplo, de um plano de cargos e salários. Esse plano de cargos e salários tem que ser mantido pelo novo empregador? Sim, ok? E esse novo empregador, esse sucessor, né? Ele responde pelos direitos trabalhistas? Responde, e responde por todo o período do contrato. Não só do período que ele se torna um empregador, ele responde também pelo passado, é o que a gente chama de responsabilidade integral. Mas daí então, Pavels, que o sucedido fique isento de responsabilidade? Isso. Quem passa a responder é o sucessor. Mas lá no contrato de compra e venda entre as empresas tinha uma cláusula, dizendo, esse tipo de cláusula pouco importa para a Justiça do Trabalho, cláusulas que limitem responsabilidade aqui, pessoal, tá? Então esqueçam isso, né? Isso vai servir lá
para uma ação, né, com direito de regresso, alguma coisa nesse sentido. Agora, para direitos trabalhistas, o sucessor responde por todo o período do contrato. Perfeito, senhores? E aí, o que eu quero que vocês lembrem também é que, se a questão deixar muito clara para vocês que nessa situação de sucessão houve fraude, aí nós teremos responsabilidade solidária entre o sucessor e o sucedido, ok? Assunto que a prova tem gostado muito: desconsideração da personalidade jurídica, e aqui a questão da responsabilidade do sócio retirante, tá? Então, veja, lembrem que, de acordo com o artigo 855-azão da CLT, eu posso aplicar, sim, a desconsideração da personalidade jurídica. Eu fui seguir as regras processuais lá, né, do CPC, ou seja, né, eu posso ter desconsideração já o pedido desde a petição inicial, e daí os sócios, eles se tornam réus nessa petição inicial, perfeito? Então, a pessoa jurídica e os sócios são réus, ok? Logo, eles vão apresentar contestação, e depois a responsabilidade, a desconsideração e a responsabilidade é julgada na sentença, né? E aí nós estamos na fase de conhecimento e cabe recurso ordinário daí da sentença, de decisão interlocutória na fase de conhecimento irrecorrível de imediato. Mas e o sócio retirante? Ele também pode responder lá na execução, né? Aí tem o procedimento da execução de intimação do sócio para se manifestar em 15 dias, né? Produção de provas, e o juiz decide se desconsidera e responsabiliza ou não, né? E aí, dessa decisão na execução, cabe agravo de petição, ok? Agora, lembre comigo, esse sócio retirante, né? Ele responde por ações ajuizadas até 2 anos da averbação da saída dele. Então, não é só se afastar de fato, é averbar a saída. Ações ajuizadas dentro dos 2 anos da averbação, o sócio responde, né? Então, não importa quando começa lá a execução, porque é do ajuizamento da ação, eu tenho que analisar a averbação da saída e o ajuizamento da ação. Agora, esse sócio responde, pessoal, por verbas só do período em que ele figurou no contrato social, ok? Então, ele figurou por 2 meses, né? A saída dele do contrato social e olhando para o contrato de trabalho, dá 2 meses lá, e o restante ele já não estava mais como sócio, né? Então, por essas verbas que ele não estava mais se aproveitando, ele não responde, ok? Então, toma cuidado também com relação a isso, porque essa história da limitação de verbas, isso ainda não foi perguntado na prova, tá? Agora, se ficar constatado também que a saída desse sócio é fraudulenta, daí eu não tenho aplicação, né, de prazo aqui. E outra, responde primeiro a sociedade, a pessoa jurídica, subsidiariamente os sócios atuais. E se a sociedade e os sócios atuais não pagarem, aí é que eu posso pensar em responsabilizar subsidiariamente também o sócio retirante. Se ficar caracterizada a fraude, não tem daí a responsabilidade solidária. Ok, minha gente? Então, lembrem desses aspectos de direito material. Bora lá, meus aprovados, agora para as dicas pontuais de direito penal, parte geral. Vamos falar da teoria da norma, e se eu estou falando de teoria da norma, eu estou falando da aplicação da lei penal, moçada. Aplicação da lei penal no tempo, a regra é que o tempo rege o ato, ou seja, eu vou aplicar a lei vigente no momento do ato, porque aqui a gente adota a teoria da atividade. Mas a exceção é que uma nova lei mais benéfica, ela retroage como se fosse a lei vigente na data do fato. Em benefício do réu, isso pode acontecer. Mas vamos lembrar da peculiaridade que, se surgir uma nova lei mais benéfica após o trânsito em julgado, sim, ela pode retroagir. E quem que vai aplicar essa nova lei mais benéfica? O juiz da vara de execução penal. Se liga. E se eu estou falando de aplicação de lei penal no espaço? Nós seguimos, em regra, o critério da territorialidade. Aplica-se a lei brasileira em território brasileiro. Excepcionalmente, nós adotamos a extraterritorialidade, que fora do território brasileiro,
o Brasil vai dizer aqui, nessas situações específicas, eu vou ser aplicado. Vamos falar do conceito de crime? Para ter crime, eu tenho que ter um fato típico, antijurídico e culpável. E para ter fato típico, uma das coisas que eu tenho que ter é conduta humana. E uma das formas de conduta humana, se liga. Eu tenho que ter uma conduta humana, ela pode ser dada da forma comissiva, e eu preciso da ação, ou da forma omissiva. E pode ser uma omissão própria, em que o dever de agir vem da própria lei. Mas também pode ser através de uma omissão imprópria, em que o dever de agir vem da posição de garante. Pela posição de garante, ele tem o dever de cuidar, vigiar e proteger, e se assim não faz, ele responde pelo resultado. E também nós temos que ter, para ter um fato típico, o nexo de causalidade, que é a ponte de ligação entre a conduta humana e o resultado. Mas lembra que no nexo de causalidade eu também posso ter concausas. E se eu tiver junto à conduta principal uma concausa que venha romper o nexo de causalidade, o agente ele responde somente pelo que ele fez. E aqui eu estou falando daquela concausa relativamente independente e superveniente, que é aquela concausa que vem depois da conduta principal. Nós falamos também que eu tenho que ter um fato antijurídico. E eu tenho causas que excluem a antijuridicidade. E aqui eu vou destacar as duas principais. Para eu falar de legítima defesa, eu tenho que estar diante de uma agressão injusta. Então, quer dizer que eu tenho uma pessoa por trás disso. Para falar de estado de necessidade, eu estou numa situação de perigo. E aqui as duas não se confundem. E tanto uma quanto a outra pode ser em nome de terceiro. Nós também temos que ter um fato culpável. E para ter o juízo de reprovação, eu tenho que ter uma pessoa imputável, que tenha potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. E quando eu falei de potencial consciência da ilicitude, eu falei que o que afasta a potencial consciência da ilicitude é o erro de proibição. E presta atenção, erro de proibição, a gente sabe o que faz, mas não sabe que é ilícito. E se for invencível, se for inevitável, exclui a culpabilidade e ele é isento de pena. Depois nós falamos do concurso de crimes, e eu tenho o concurso material, em que eu tenho várias infrações que geram vários resultados. Eu também tenho o concurso formal, em que eu tenho uma conduta que geram vários resultados. E eu também tenho o crime continuado, em que eu tenho várias condutas que geram vários resultados. Só que são várias infrações da mesma espécie praticadas ao mesmo tempo, no mesmo local e o mesmo modo de execução. E eu falei para vocês do concurso de agentes, senhores, que para ter concurso de agentes eu tenho que ter liame subjetivo. E ter liame subjetivo é um saber da atuação do outro. Vamos só relembrar pontualmente da teoria da pena? Quando a gente fala de pena, eu tenho lá a pena restritiva de direito. A pena restritiva de direito, ela substitui a pena privativa de liberdade, via de regra, porque ela é mais benéfica. Mas pode sim o juiz reverter a pena restritiva de direito em privativa de liberdade. Ele está piorando a vida do réu, só que ele pode reverter desde que ele intime previamente o réu e esse réu seja ouvido. Não pode automaticamente reverter a restritiva de direito em privativa de liberdade. Vamos falar da progressão de regime da mulher em situação peculiar. Leia-se, aquela que é mãe de criança ou é a mãe ou responsável por pessoa portadora de deficiência ou necessidades especiais. Essa mulher, para conseguir a progressão de regime, o tempo que ela tem que cumprir de pena é 1/8 da pena, além das outras condições. Mas aqui, presta atenção, quando a FGV cobra, ela cobra do 1/8 da pena, certo? Lembra que a suspensão condicional da pena cabe na Lei Maria da Penha. Tamo junto.
Meus amigos, vamos para as últimas dicas de ética. Primeiro lugar, distinção entre impedimento e incompatibilidade para o exercício da advocacia. Impedimento, proibição parcial. Eu posso advogar em todas as situações, menos em algumas. Quando que nós temos isso? Servidor público não pode advogar contra a fazenda pública que o remunera. Lembre-se que esse impedimento não se aplica ao professor universitário, por exemplo, de uma universidade federal. Agora, nós também temos aquela hipótese de parlamentar. Parlamentar não pode advogar nem contra nem a favor a administração pública, paraestatais ou então prestadores de serviços públicos. Aí vamos para as situações de incompatibilidade, proibição total para o exercício da advocacia, nem mesmo em causa própria, nem mesmo advocacia pro bono, que é aquela advocacia gratuita. Quais são as hipóteses? Primeiro, eu tenho a situação dos julgadores, juízes menos o eleitoral, a situação dos conselheiros, dos ministros dos tribunais de contas, e a situação daqueles que trabalham em órgãos de deliberação coletiva, esses estão numa situação de incompatibilidade. O mesmo acontece dentro do Poder Judiciário com todos os servidores, não apenas os juízes. Dentro do Poder Legislativo, é uma situação de incompatibilidade o membro de mesa e seus substitutos. Já dentro do Poder Executivo, nós temos o chefe do Poder Executivo e seus substitutos, aqueles que trabalham com arrecadação, fiscalização de tributos, ou então aqueles que trabalham em serviço notarial e registro. Quem mais que nós temos em situação de incompatibilidade? Ministério Público, tá? Quem trabalha no Ministério Público, situação de incompatibilidade. Mesma coisa o pessoal da farda, policial ou militar na ativa. Incompatibilidade alcança também os diretores de instituições financeiras, diretores da administração pública e de concessionárias. Essa vedação não se aplica, por exemplo, se eu estou falando de uma direção acadêmica, ou então para aqueles que, apesar de serem nomeados diretores, eles não têm um poder de direção para fora. Vamos lembrar também da situação de algumas proibições que são impostas para o advogado. O advogado, ele não pode representar clientes com interesses opostos, e isso vai valer, inclusive, para quem seja sócio ou trabalhe naquela situação de cooperação permanente. Advogado também não pode fazer colaboração premiada contra quem é ou foi seu cliente. Se fizer a colaboração premiada contra quem é ou foi cliente, é aplicada a ele a pena mais grave de todas, que é a pena de exclusão. E isso também configura um crime, o crime de violação do sigilo do segredo profissional. Ainda dentro dessa história aí que a gente tem de proibições do advogado, lembre-se, advogado não pode atuar em causa contrária a ato jurídico do qual ele tenha participado, no qual ele tenha intervindo. Advogado também não pode, por exemplo, atuar em processos administrativos ou em processos judiciais nos quais a autoridade condutora do processo tenha algum tipo de vínculo negocial ou familiar com esse advogado. Advogado também não pode atuar no mesmo processo como patrono e preposto. Lembra? Preposto, representante da empresa, como patrono, como advogado. Ele não pode atuar no mesmo processo, congregando essas duas figuras. Vamos falar também um pouquinho do honorário, gente. Duas coisas interessantes a respeito da cobrança de honorários. Primeira, tá? Aquela situação do pagamento direto de honorários contratuais para o advogado. Então, veja, se nós temos uma situação em que o juiz ele condena alguém a pagar algo para o cliente, o advogado pode pedir para que seja reservado, destacado, o valor de seus honorários contratuais. Como que o advogado faz isso? Apresenta o contrato no processo e pede que seja expedido o precatório ou então o alvará diretamente dirigido a ele. E por isso que esse pedido de pagamento direto ele deve ser feito, o contrato deve ser juntado no processo até a expedição do precatório ou até a expedição do alvará. Também sobre pagamentos de honorários, nós temos aquela previsão interessante, que é a hipótese em que há o bloqueio de todos os bens do cliente, né? O bloqueio geral de todos os bens do cliente. O que acontece se eu tenho um bloqueio universal de todos os bens do cliente? O cliente não tem condições de pagar despesas da defesa e não tem condições de pagar os honorários do seu advogado. O que seu advogado pode fazer? O advogado ele pode pedir o desbloqueio de até 20% dos bens dos valores desbloqueados. Esse pedido ele é processado em autos apartados que correm em sigilo.
Lembra, pedido de desbloqueio tem uma situação que não vale. Quando o bloqueio decorre da prática de um crime associado à lei de drogas. E quando é feito o desbloqueio desse valor de até 20% em autos apartados que correm em sigilo. Vamos lembrar, desbloqueio de dinheiro, transfiro diretamente para o advogado. Se for desbloqueio de bens, o advogado tem duas opções. Ou ele vende esses bens em asta pública, ou então o advogado pode adjudicar, pegar para si esses bens. Vamos lembrar, gente, também de algumas coisas de sociedade de advogados. A diferença aqui que eu quero lembrar de vocês é eu ser sócio e associado de uma sociedade de advogados. Lembre-se, se eu sou sócio, eu integro a sociedade. Eu só posso ser sócio de uma sociedade em cada seccional. Agora, se eu sou associado, eu firmo um contrato de prestação de serviços com a sociedade e aí eu posso ser associado de uma ou mais sociedades na mesma seccional. Boa prova para vocês. Na nossa segunda fase, nós teremos frases prontas que contarão como gatilhos mentais, para que na hora de redigir a prova, você não trave. Você vai saber fazer a peça e as questões. Na nossa segunda fase, a gente aprende a manusear o vademecum para localizar a tese da peça e a resposta das questões práticas. E também na nossa segunda fase, a gente aprende a redigir começando do zero. Não se preocupe se você não fez estágio. Você vai conseguir fazer a peça e responder as questões, porque nós iremos passo a passo evoluindo para escrever o que a FGV cobra para você pontuar. Sabe quem está de volta? É a segunda fase de Direito Constitucional do curso jurídico, com 6 simulados com correção individualizada, com 6 simulados com correção em videoaula, muito exercício, peça, foco total para aprovação e a conquista da vermelhinha. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Aqui é o professor Michel que não sei, sou professor de Direito e Processo Penal do curso jurídico, e esse vídeo é para você que vai fazer a segunda fase de Direito Penal no exame da OAB. Venha fazer no curso jurídico. Nós vamos ter aqui uma metodologia com identificação de teses, identificação de respostas, a forma como você vai escrever vai ser ensinado, identificação das peças, tudo isso durante o nosso curso. Além disso, simulados corrigidos ao vivo para você. Vem com a gente, vem ser aprovado. Olá, aqui é a professora Ana Paula Pavelski. Quero te convidar para fazer a segunda fase de Direito do Trabalho conosco no curso jurídico. Tem muito treino de peça, muito treino de questão, tem simulados corrigidos, tem simulados comentados, tem muita técnica de redação das peças e questões e tem direito material e direito processual do zero. Vem, que a tua aprovação é certa. O curso jurídico tem várias pós-graduações, eu tenho certeza que uma delas é para você. Gente, você que está agora em 8º, 9º, 10º período, você pode entrar já na nossa pós-graduação como ouvinte. E depois a gente converte essa pós-graduação para aluno efetivo. Qual é a vantagem disso? É que você começa desde já e também vai ter um preço infinitamente mais acessível. E deixa eu te contar os nossos modelos de pós. Primeira pós. Nós temos uma pós que é acoplada ao teu curso de segunda fase. Então você pode comprar segunda fase mais pós. Dá uma olhadinha no nosso site. Outra coisa, nós temos pós-graduação para você aprender a advogar. Desde petição inicial, fazer audiências, e você vai ter um mentor te acompanhando semanalmente para você poder inclusive trazer teus problemas do escritório e fazer estudos de caso. E agora, nós estamos com uma pós-graduação nova, recém-saída do forno, que é a Seleção de Civilistas, coordenada pela professora Andréia Cunha. Nós fizemos uma pesquisa nas faculdades para poder trazer os melhores professores das faculdades. Você, aluno do curso jurídico, vai ter extraordinários descontos para essas pós-graduações. Por isso, sem dúvida, o curso jurídico é a tua opção de pós para 2025-2026.